você não sabe qual esmeril comprar, ou mesmo você já possui um, porém ele está fraco ou está vibrando, aqui vou passar vários macetes avançados e também dicas básicas para você regular corretamente o seu, qual disco utilizar em cada lado, quais os tipos que tem, como fazer esses acessórios caseiros. Vou fazer comparações também com a lixadeira de disco que eu fiz e fiz um balanceamento que vocês não vão acreditar como eu fiz isso de forma caseira e a perfeição que ficou. Fazendo comparações com o meu segundo esmeril ali, falando um pouco sobre polimento também, como utilizar o seu esmeril para efetuar cortes em aço, ou seja, para você que não tem uma lixadeira, apenas com a sua serra ferro, ela só serra ferro, aço você não consegue cortar. Então eu vou falar como adaptar o disco no seu esmeril para efetuar esses cortes e muito mais dicas. Então vamos lá para o vídeo que está muito interessante. Eu comecei com esmeril manual, depois eu fui para um rebolo na ponta da furadeira para enfim chegar a hoje a 2 esmeris e também uma lixadeira de disco que eu confeccionei. Então esse conhecimento que eu quero passar, e como? Eu vou começar do mais básico, para quem não tem nada, e as regulagens, depois ao percorrer do vídeo, as dicas avançadas. Como eu disse, não somente esmeril, e até como eu fiz um balanceamento caseiro. Então vamos lá. Para quem não tem um esmeril, qual comprar? Gente, o valor muda pouquíssimo de um modelo para o outro. O que varia bastante é a potência. Então vá no de maior potência. E qual potência é essa? Meio HP, ou seja, por volta de 370 watts. Que é isso aqui no caso. Por que disso? Olha, quando eu ligo ele, o pouco que ele demora para chegar na velocidade de operação, velocidade máxima. Chegou. Se você usa um muito fraco, além de ele demorar esse começo, o que indica essa velocidade chegando rápido ao máximo? Que enquanto você estiver em operação, quando você vai fazer um lixamento ou algo do tipo, você dá aquela reduzida. Na hora que você tira, ele retoma a velocidade máxima, com uma velocidade rápida. Essa é a importância. Isso indica que ele é forte o suficiente para manter a rotação em operação. Aqueles fracos, você vê que ele demora para iniciar, para chegar ao máximo. Imagine em operação. Então ele é uma coisa fraca, não vá em esmerils menores. Então decidido isso, gente, ó, meio HP, que é 370 watts mais ou menos, e vá na marca de sua escolha. Não vai mudar muito essa questão. Então pronto, decidido para quem não tem esmeril. E no geral ele já vai vir com 2 rebolos aí. Agora vamos para quem já possui um, seja esses menores aí de meio HP, esses menorzinhos fracos, ou se você quer melhorar o que você já tem aí, que seja de meio HP também. Vamos lá, entender o princípio do como eu falei de aumentar a potência. Não é mexendo em regulagem de motor não. Tem a ver com rebolo e peso, balanceamento. Vamos lá. Eu vou fazer uma analogia rápida para vocês entenderem a questão aqui, ó. O esmeril tem 2 lados, 2 rebolos. Geralmente, como eu disse, o esmeril vem com 2 rebolos de desbaste. E a pessoa deixa os 2 instalados, mesmo que sejam a mesma coisa. Por que não fazer isso? Finge que você está numa bicicleta, você tem que ir de uma esquina a outra. Agora você põe uma pessoa, um garupa e faz o mesmo percurso. Você vai demorar bem mais, não? Então, aqui é a mesma coisa. Lembra que eu falei a retomada do motor? Ou seja, ele se mantém naquela rotação alta que ele é feito para trabalhar ali. Se você tem 2 rebolos de pedra, ele fica o dobro mais pesado. Então, para ele se manter ali na velocidade ou iniciar, é bem mais trabalhoso para o motor. Então, se você tem 2 somente iguais, a pedra igual, já tira a segunda. Pronto. Você aliviou o peso na metade. Ele vai ter essa retomada bem mais eficiente. Entenderam a lógica? É esse o aumentar de potência que eu disse. É eliminar peso. Como que eu fiz no meu caso aqui? Em vez de deixar 2 de pedra, o que eu utilizo demais é esse disco de
essa escova de aço. Para o quê? Tirar ferrugem, gente. Cara, pra quem nunca viu, é muito eficiente isso aqui. Ó, você dá uma leve passadinha, olha aqui, ó. Já fica praticamente polido. Deixa eu frear o disco aqui para não atrapalhar agora. Tá vendo, ó? É muito eficiente, eu uso demais. Então, além de deixar esse kit aqui, é a questão do peso. Ó, aqui é totalmente ele constituído de pedra, super pesado. Aqui a palha de aço é bem mais leve. Então fica um kit, um conjunto leve. Então é um jeito de se trabalhar aí, bem eficiente e coisas úteis. Então o aumentar de potência que eu disse é isso. Agora, gente, um pouco sobre como instalar corretamente o rebolo. Geralmente quando você compra é óbvio que em geral ele vem bem instalado. Só que o que acontece? A pessoa vai comprar um novo rebolo. Temos dois tipos praticamente de miolo. Ou esse tipo, ó, que ele vem da grossura, espessura exata do eixo, que geralmente esse tipo vem com a máquina. Quando você compra um separado, como as fábricas sabem que você não usa até o final, porque geralmente o rebolo muito curto, peças grandes pegam na cabeça aqui do motor. Então a pessoa já acaba descartando o rebolo. Por isso que eles deixam geralmente esse miolo aqui. E também, não somente isso, esmerios maiores, que geralmente industrial, esse meio aqui não daria conta. Então, por esses dois motivos, tem rebolos que você compra que tem esse buraco bem maior aqui. Então, dito isso aí, quando você compra, o que acontece? Geralmente vem com esses passadores aqui, ó. Tá vendo? Porque aí fica o miolo da largura do eixo e isso aqui do tamanho do furo do rebolo. Aí, gente, o que acontece aqui no geral também? Outra coisa que além dessa difuração, a espessura do rebolo. Tem vezes que o tamanho do seu eixo aqui é para um rebolo fino, de repente que você compra um pouco mais largo. O que pode acontecer? Tá vendo essa flange aqui, esse copinho que você vem para apoiar aqui? O que acontece? Esse furo é centralizado nesse copo aqui, que é o que segura, ó, tá vendo esse ferro aqui que segura o rebolo. O que pode acontecer quando o rebolo é mais largo? Este furo não vai ficar no eixo, na parte lisa, ele vai ficar um pouco para fora, vai ficar na parte da rosca, a rosca é menor, então ele não vai ficar centralizado. Isso que acontece muito de vibrar, dois motivos: rebolo fora de centro, ou seja, com essa peça aqui errada, ó. Esse é o espaçador que eu disse aqui, essa bucha, ou essa peça, principalmente a de fora, que está fora do eixo. Essa aqui no caso aconteceu isso. Eu vou falar como eu regulei ela. Olha o macete. Essa peça aqui, ó, ela tá fora do eixo, então ela fazia assim, ó, pro lado. Ela tava um pouquinho mais pro lado. O que eu fiz para balancear ela? Vamos lá. Você tem que pegar, ó, eu tô usando essa base que é fixa. Se você não tiver nada, você vem com um toco aqui para fora, alguma coisa. Geralmente a pessoa tem a carenagem, né? Aquela capa protetora aqui em volta. Já vou falar disso antes que alguém me xingue também. Acha qualquer coisa para segurar numa caneta, ó, se marca CD fixo. O que eu fiz para achar? Isso aqui é aqueles macetes de torneiro. Eu apoiei aqui para ter uma coisa fixa. Ó, coloquei a pontinha lá, girei e você vai encostando lá, ó. O que isso vai fazer? Na hora que marcar, deixa eu dar zoom para vocês enxergarem, que tá com a marca antiga. Ó, vocês tá vendo que estão riscado ali, ó? Ó, o preto lá. Depois não tem? Ó, aí o preto de novo. O que isso indica? Na hora que você põe, girou ela, ó, você gira e coloca lá, deixa o negócio raspar. Você vai ver que vai pegar numa parte só. O que isso está indicando? Esta marca está indicando que essa parte está para fora do eixo. Ou seja, ó, a marca tá aqui para cima, gente, para vocês seguirem mais fácil. Então,
essa peça tá deslocada para fora. O que vocês fazem? Vocês deixam ele relativamente apertado aqui. Vai com alguma coisinha de peso aí, ó. Eu vou escolher no caso um martelo. Ou vocês vão com um pino aqui, ó, que é até melhor, um pino aqui. Você dá uma leve batidinha aqui, ó, tuf. Porque aí esse preto que é você que marcou, você vai empurrar ele um pouquinho para dentro, ou seja, você está corrigindo o que a caneta indicou que ele está para fora. Sendo assim, você vai fazendo até que o risco, só de olhar você já vê que ele não tá fora de centro assim, ó, balançando. Se ele fica redondinho, perfeito, você já consegue ver isso aí só pelo olho. Pela caneta, quando você fazer isso, girar e colocar ela, e ela marcar totalmente toda a volta, significa também que está completamente alinhado. Então olha que coisa, gente. Uma pecinha dessa, uma argoela dessa de metal, é capaz de fazer vibrar o esmeril inteiro. Olha que dica interessante, gente. Quem tá gostando aí, curte por favor para fortalecer o canal. E, gente, eu falei sobre agora esta chapinha. Outro motivo de esmeril vibrar. Eu disse sobre essa peça, só que é bem mais difícil acontecer. E também é mais difícil acontecer com rebolo. No geral, enquanto você vai utilizando ele, chama dressar. Ou seja, você arredonda ele perfeitamente aqui, de acordo com o uso. Então nem vou passar para vocês. É uma pedrinha diamantada, geralmente é um afiador diamantado que você passa aqui para deixar ele plano e perfeitamente arredondado. É como se isso aqui fosse um torno e você fosse com uma ferramentinha, chama dressar. Rebolo para adereçamento, se alguém quiser comprar aí. Mas no geral não é aqui que acontece. Olha o que eu já comprei, todas as vezes eu apanho. Essa palha de aço aqui, cara, toda vez que eu compro, na hora que eu ligar, a máquina começa vibrando tudo. Geralmente é isso. Ou este meio metálico, ou principalmente como é colocado tudo aleatório, essas palhas, geralmente fica desbalanceado por causa do peso e do formato também. Que é um jeito que eu corrigi já isso aqui, gente. Você fazendo utilização que nem rebolo vai demorar muito. O que eu fiz? Você pega a sua lixadeira com flap lá, sabe aqueles discos de lixamento? Deixa o esmeril ligado, porque como eu disse, você não vai adereçar o rebolo com ele ligado. A ferramentinha vai ser como se fosse o esmeril, você é um torneiro. A mesma coisa. O que vai acontecer aqui? Você deixa o esmeril ligado, ou seja, isso aqui tá rodando aqui com esse disco flap na lixadeira também ligada. Você vai aqui, ó, para direita, para esquerda, deixando ele reto. Que vai acontecer? Sendo assim, você vai tornear essa ponta. O que tiver em ressalto, ou seja, mais pesado ou mais para frente, ela vai encostar primeiro na lixadeira. Então você vai desbastar essa parte alta. E eu já solucionei 2 vezes que eu comprei isso aqui dessa maneira. Depois disso, cara, ele fica redondinho, sem vibração. Dito as principais coisas que fazem o esmeril vibrar. Agora lembra que eu falei para fazer a adaptação? Gente, no começo eu não tinha lixadeira, eu comecei dessa maneira. E a serrinha serra-ferro, ela não corta aço. O que eu fazia? Depois que eu peguei minha experiência, eu não vou passar isso pra vocês. Mas ó, esse é aquele disco que fala que é pra cortar inox, né? Que é super fino, ó. Tem 1 milímetro, eu acho. 1 milímetro de espessura. Eu utilizava isso aqui. Só que eu não vou passar esse pra vocês. Eu aconselho um pouco mais espesso. Vamos ver, esse aqui tem 3 milímetros. Porque, gente, isso aqui para quem tem experiência, que nem hoje na minha lixadeira, eu só uso isso aqui praticamente para tudo. O fininho, olha a diferença.
Porque você pega experiência, você não quebra o disco, você não torce de lado, você já tem aquela precisão na mão. Isso é muito arriscado para pessoa que é mais inexperiente. Então, gente, ó, um de 3 é uma boa escolha. 3 milímetros, ó. Só que o que acontece? Olha o tamanho da furação. Perto do eixo é muito largo. O que vocês fazem aí? Vocês vão ter que confeccionar. Ó, eu deixei 2 exemplos aqui para vocês verem mais ou menos. Uma bucha. E pode ser o metal, o material que vocês encontrarem. Não precisa ser aço. Porque isso não vai exercer força nenhuma. Ó. Aqui tem um plástico. Aqui tem outro material. Ó. Como que vocês vão confeccionar essa peça? Vamos lá. Depois que vocês pegaram um tarugo de plástico ou madeira. Pode ser madeira também. O que vocês vão fazer? Primeiro, esse furo central vai ser do mesmo diâmetro do seu eixo. Então você pega o paquímetro, mede seu eixo lá, pega a broca exata e faz o furo no material que você comprou, que você pegou aí. E essa parte de fora vai ter que bater com essa aqui, certo? Então vocês vão fazer o que? Cortar um pouco maior do que esse tamanho, porque vocês vão prender isso aqui no esmeril. Aí vocês vão vir com a lixadeira, ou mesmo que não tem, com uma lima de aço. Com o esmeril ligado, vocês vão torneando essa parte externa. Aí vocês desligam a máquina e testam aqui o encaixe. Vocês vão fazendo isso até ele encaixar perfeito. Pronto, vocês fizeram a bucha. Essa bucha, ó, ela vai segurar, ela vai deixar o alinhamento desse disco para ele ficar centralizado com o eixo. O que vai segurar o disco vai ser essas flanges normais que você já tem no seu esmeril. Vai aderir aqui por fora. Pronto, cara, vocês vão ver. Aí vocês vão conseguir cortar aço, tudo. Fica super prático. Isso, gente, é para quem não tem lixadeira. Quem tem lixadeira, óbvio, utiliza a ferramenta mais adequada. E vamos, antes que alguém me xingue, né? Porque os dois meus esmeris, os esmeris aqui, não tem proteção. Porque geralmente ele vem com aquela capa metálica aqui de proteção. E também ela já tem geralmente ela tem uma mesinha parecida com essa, para você apoiar aqui e não ficar jambando assim, mexendo na mão. Por que eu tirei? Além da experiência a mais, porque geralmente você vai ter uma área de trabalho aqui, ó. O resto vai ser fechado. E o negócio é meio alto, né? Ou seja, essa distância aqui. Na hora que você vai com uma peça aqui em cima, você não consegue adentrar. Somente coisas de ponta aqui. Peças maiores bate na testa daquela capa. Então me atrapalhava muito. E outra, gente, olha aqui. Se você está lidando com uma lixadeira, isso eu acho super errado. Eu já vi muita gente que pega a lixadeira e tira essa proteção. Gente, olha aqui. Você está no local de trabalho seu, é aqui atrás, ó. Atrás daqui. Então, realmente essa lata está te protegendo, ó. Se o disco estourar, ele vai para frente. Super útil isso aqui em questão de segurança. Tem gente, uns malucos aí que tira essa proteção para usar disco de maiores diâmetros. É uma loucura isso aí, porque basta uma vez só. Então, ó, vocês viram, se estourar o disco, todos os pedaços vão para frente, longe do operador. Aqui já não. Ó, não tô incentivando ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus. Tô falando que eu tô me arriscando e eu já tenho experiência, então eu faço desse jeito, pronto. Mas não aconselho ninguém. Eu não falei que aqui tá a caixa protetora? A parte aberta tá virado pro operador. Então, se ele está aberto dessa maneira, se ele estourar, o pedaço indo para trás, para mim é até melhor. Daquele jeito aberto, o único lugar que escapar é para frente, pegando em mim. Então, por esses motivos, experiência e também essa questão de se estourar, eu prefiro trabalhar assim aberto. Eu acesso melhor para fazer meus trabalhos, principalmente se parte do lixamento, que eu passo peça aqui embaixo, aqui em cima. E essa questão também, até pensando
na proteção mesmo que isso aí tá tendo. Então, só se não, no caso que eu pensei, né, o negócio não estourar, mas o disco sair. A rosca é contrária, né? Quase impossível de acontecer. Isso nunca ouvi um caso sequer até hoje. Então, dito isso sobre a proteção, vamos continuar o vídeo aí, porque é um ponto que eu achei relevante, porque não só a pessoa falar, mas é uma coisa que desde que eu tirei, desde aquela época, só me agregou benefícios e não malefícios. Então fica a critério de cada um. Eu não aconselho porque eu tenho que tirar o meu da reta também, né? Só tô falando do meu lado. Então vamos continuar o vídeo aí. Gente, uma dica rápida, hein? Pra dar uma quebrada no vídeo. Potinho de sorvete. Eu pus uma chapinha de alumínio ali dentro, ó. E aqui atrás, duas arruelas e rebitei com aqueles rebites de alumínio. E dois parafusinhos aqui para pendurar, porque eu quis aqui na frente, para mim era melhor. Você pode pôr na mesa também. Isso aqui é para resfriar peças, principalmente quando você está lixando. O atrito é bem maior, esquenta bem mais a peça. Quando está esmerilhando, até que nem tanto. Mas é muito bom ter água. E eu não deixo somente água, eu deixo um pouquinho de detergente, para a água não pegar aquele bolor, não ficar escura com o passar do tempo aqui. É outro macete aí para vocês. Deixa eu falar agora abertamente também, depois eu falo sobre esse suporte, ainda mais que eu falei agora, como eu retirei a proteção, que geralmente tem essa mesinha, como eu fiz esse. Vamos falar os tipos de rebolo mais rápido aí, pessoal que não conhece. Ó, como eu disse, eu uso muito escova para tirar ferrugem, né? Vocês viram aqui o exemplo, super eficiente. O meu rebolo principal, já vou entrar ali na questão. Eu deixo, olha aqui outro ponto de aumentar potência. Isso que eu falo, fique até o final do vídeo que eu vou passando coisas no meio também. Eu tinha falado sobre retirar peso para ele ficar bem mais, ele ficar forte dessa maneira, retirando peso. Lembra a analogia de bicicleta, você sozinho com garupa? Essa era a primeira, a segunda é qual, gente? Se vocês utilizam, eu vou mostrar os rebolos ali na mão. Rebolos de baixa granulação, ou seja, cria uma lixa 40, você vai ter um desgaste bem maior na peça que você está esmerilhando do que um rebolo de fino, por exemplo, 120 ou para cima. Qual é a vantagem disso? Como eu disse, você tem um rebolo, um esmeril super fraco. Não utilize rebolo de grana fina, porque ele é mais feito, gente, para acabamento, pessoa que só vai trabalhar com afiação. Então a pessoa aí que tem um esmerilzinho fraco, que é para serviços gerais, procure rebolo de grana baixa, por exemplo 40, que é para coisa mais bruta, ou seja, como ele desbasta muito, ele vai forçar menos o seu motor, então ele vai trabalhar mais aliviado. O outro é para acabamento, ou seja, ele esfrega muito e gasta pouco. Então, tá vendo, gente? É outra dica aí para deixar o seu esmeril mais eficiente. E já falando em grana, vamos lá. Grana fala assim é a grossura do, como se fosse a lixa, né? Dos grãos. Ó, vou citar mais dois exemplos aqui. Ó, aqui é um de polimento, que é um de pano, já vou entrar nele. Que é essa configuração do meu segundo esmeril. Você viu, aquele é limpar, tirar ferrugem e desbaste pesado, que é meu principal. O secundário aqui, tanto é que um dia eu faço um vídeo sobre isso, que é a disposição, a altura da bancada, tem influência. Aqui, como é coisa mais de precisão, eu deixo uma altura maior. Por quê? É afiação e polimento. Outro dia eu faço um vídeo sobre isso. Olha aqui, gente. Olha a diferença. Peraí, deixa eu parar esse trem. Tá foda, com a mão só. Olha a finura, a lisura deste marrom. Para depois, por exemplo, esse do lado é um 120. Esse primeiro aqui eu não lembro de cabeça, mas é tipo assim, 400. Depois esse do meio, 120. E depois esse aqui, 40. Olha a porosidade, ó. Vocês conseguem diferenciar aí facilmente. Então, o que eu disse, esmeril fraco vai em rebolo para aço, aqueles de 40.
Para fazer a fiação, ao contrário, senão você vai, como ele é muito áspero, ele vai deixar ranhuras no fio do corte, não vai ficar um acabamento bom. Aí olha, isso aqui você passa a mão, parece que tá passando a mão num papel A4, pra vocês terem noção, é até mais fino. Então ele desbasta menos, só que ele dá um acabamento bem mais polido, que ao final toda coisa de corte você almeja esse acabamento. E dito isso, o resumo sobre a granulação, né, o qual comprar. Esse no caso eu comprei na época no AliExpress, pode ver que tem uns símbolos diferentes aí. Esse já é um rebolo de acabamento, como eu disse, diamantado. Então ele é outro material, não é nem esses de pedras aqui. Ele dá um acabamento bem melhor. E olha o formato também, ele é super plano e canto vivo. O que eu já consegui também, diferente desse geralmente ficar arredondado, afiar com eles. Se eu vou utilizasse o rebolo comum, ó, isso aqui é uma serra-copo. Um dia eu fui furar metal com ela, não tava indo nem ferrando. Com esse disco eu consegui afiar essas pontinhas aqui. Com o redondo eu não ia conseguir chegar nessas beiradas. Com esse, como é canto muito vivo, eu consegui dar acesso. E como é diamantado, ele gasta um pouquinho mais do que o outro. Então tá vendo, gente, é outro tipo de afiação um pouquinho mais elaborada. E vamos lá falar um pouco de polimento. No geral você tem tecidos diferentes, mas não se altera muito. Ó, esse aqui no caso é jeans, tem de algodão também. Só que vai mais influenciar, gente. Eu vou falar um resumo aqui. Aqui eu tenho uma massa de polir. Geralmente o que manda não é nem o pano, é a massa que você compra. É como se fosse um pó, uma massa que ali dentro dela tem os grânulos, os pedacinhos para corroer. Por exemplo, a sua pasta de dente tem areia para fazer um leve polimento nos seus dentes, no esmalte do seu dente, para você ter noção. Ali é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu faço no meu? Eu tenho esse aqui, tenho o de algodão também, mas não muda nada. Olha aqui que eu vou falar, que macete. Uma vez eu poli o plástico desse canivete. O que vai mudar aqui praticamente? O que vocês têm que ter noção. Polimento, quem faz polimento usa aquelas lixadeiras de mão que possuem regulagem de velocidade. Então ele deixa a velocidade praticamente baixa. Esmeril é alta rotação. Se você for trabalhar com pintura, ou no caso aqui ó, plástico, alta rotação é muito fácil de você queimar essas duas coisas, verniz, pintura, essas coisas, plástico. Qual que é o macete que eu utilizo aqui, gente? Por exemplo, aqui eu não vou segurar o canivete forte, eu só vou, cara, mas encostar ele assim, ó, muito suave. Então, a atuação do pano sobre o que você está polindo é mínima. Aí dá certo. Se você der uma leve encostada aqui, você vê que ele já engruvinha, já dá aquela queimada no plástico, ou verniz de tinta, qualquer coisa que você for mexer. Então, se você não tem experiência, não aconselho. Agora, estou falando coisas plástico, verniz, coisas mais sensíveis. Para polimentos de fio de faca ou até metais no geral, não tem frescura. Você pode ir aqui de qualquer jeito, qualquer tipo de massa vai funcionar. Tem gente que não conhece muito nesses dias, para polir anel de ouro, qualquer coisa. Tudo, questão de metal não vai influenciar quase nada. Seja o tipo que você está usando, seja o tipo de pano. Estou falando geral, gente. Não vem um cara que só trabalha com polimento vai acabar xingando. Estou falando usos gerais, é mais ou menos assim que funciona. Plástico e pintura, tome cuidado. Senão vai lá com um paninho, com uma flanela com a mão mesmo, é mais seguro. E metal, desce o pau que não dá nada. Agora vamos entrar naquelas avançadas que eu falei. Primeiro, gente, o suporte aqui. Lembra que eu falei, né? Tirei a lata, então perdi o apoio. E é super importante para ter precisão na mão e segurança também.
como que eu fiz o meu, como que eu constituí o meu. Finge que a sua mesa é aqui, ó. É que eu só fiz esse, que eu sou alto, então eu fiz esse baúzinho aqui para ficar mais alto. Mas finge que isso aqui é o tampo da sua mesa. O que eu fiz, gente? 2 ferros que eu soldei aqui, ó, da mesma distância. Ó. Aqui no caso eu usei esse tubo aqui, ó. Ó, cortei esse miolo só para ficar essas 2 abas laterais. Soldei aqui o parafuso varando. Ó, com aquelas porcas, né? Com a alça aqui. Porque isso aqui eu uso de regulagem. Quando você solta, você mexe na angulação da mesa e trava. Então, praticamente é isso aqui, ó. Aí soldei esse lado aqui. E do outro lado eu pus uma chapinha que esteja na mesma distância. E como que isso aqui, ó, quando você muda a angulação, por exemplo, você deixa ele mais em pé, esse negócio vem mais para trás. Então você tem que encostar essa peça mais perto do rebolo. Ou mesmo, finge que o rebolo desgastou, tá aqui no meio. Você vai ter que andar com esse suporte aqui, porque ele tem que ficar sempre muito justo ao rebolo. É por isso que entre esses 2 suportes. Isso aqui, ó, e ó, tá vendo? É o mesmo parafuso, mesma porca, regulável. Eu só dou uma leve desroscada aqui. Isso aqui vira um trilho para frente e para trás. E travou de novo. Então o que eu fiz? Esses parafusos, eu soldei uma porca na parte de baixo do tampo, parafusei eles para cima, alinhados aqui mais ou menos com o esmeril. E este lado aqui, ó, esta porca, eu soldei uma menor aqui dentro para andar no trilho desse vão aqui. E pronto. Você fez esse negócio andar para frente e para trás. Isso aqui, além de apoio, gente, você vai, sei lá, uma tesoura, alguma coisa que tem um ângulo definido. Você deixa isso aqui no ângulo certo, pronto, você só esfrega de um lado para o outro. Quem dá o ângulo é isso aqui. E um macete também, quando você quer deixar isso aqui paralelo ao disco, faça isso, ó, põe uma régua aqui. Ó, ela tem que dar no meio do eixo. Aí isso quer dizer que isso aqui está paralelo ao rebolo, para fazer os desbates reto. Uma pausa rápida para dar uma descontraída aí, gente. Mostrar alguns tipos de rebolos rápidos para vocês verem na prática. Ó, aqui eu tinha falado do jeans. Olha o super macio aqui, ó, de algodão. Este aqui é de couro maciço, ó. Ó, você vê que várias fatias de couro legítimo. Olha a cor do couro aqui original. Ele está verde porque lembra que eu falei que você compra de acordo com os tipos de massa? É por causa dessa massa verde aqui, que ela contém os grânulos. De acordo com o tipo que você compra, ele vai dar um tipo de acabamento. Olha o rebolo grande de dressamento. Você vê que tem até uns brilhantes aqui, ó. São os diamantes. É isso que come o rebolo para você fazer a dressagem dele. E outros tipos. Lembra que eu falei que esse aqui é o meu de afiamento? Grão 400. Olha o mais fino ainda, ó. 600. Para mais aqui, porque ele já tá meio gastão. Então esse aqui dá um acabamento polido já no fio. É muito utilizado para fazer alicatinho de cutícula. Lembra que eu falei que eu afiei esse tipo de dente aqui, ó. Rebolo grande é impossível. Olha, um da mesma linhagem, ó. Dentro é alumínio e o desbaste é só a pontinha, ó. Só essa parte aqui diamantada também. Um lado é reto, um lado é chanfrado. Você vê? É o mesmo formato deste tipo de corte. Então, para fazer a fiação de serras, de dentes. E novamente, olha a adaptação, olha a bucha. Essa é uma comprada, ó. Ela tem até a flange, a borda lateral para não escapar para o outro lado, ó. Tá vendo? Então dá para se comprar também. Por isso que eu falo, gente, fique até o final do vídeo. Os meus vídeos não são enrolação, e sim muito informativos. Então fique até no fim, até o final. Agora, para acabar sobre este suporte, só falta... O suporte em si já acabou. Eu tenho um a mais aqui para vocês. Depois eu falo do balanceamento, mas sobre esmeril é até esse suporte aqui. Até esse coletor. O que era na verdade? Eu vou falar para você que tem a proteção ainda. O pó acumula lá e acaba saindo pela frente também.
mesmo que você não perceba tanto. O que que eu fiz no meu na época? Apenas que eu não tenho a foto. A parte de baixo aqui do seu coletor, daquela capa, você abre aquela lata embaixo, faz um rasgo aqui, mais ou menos desse trecho, entorta a chapinha para baixo ou deixa rasgado. E embaixo você deixa um copinho, que nem, ó, eu fiz esse aqui na época. Ele era totalmente fechado, gente. Isso aqui é uma... Eu fiz essa cuba de inox e eu deixava aqui, eu fiz essa parte para encaixar aqui embaixo. E eu deixava ele com água. Por quê? Toda a fagulha do esmeril desce beirando ele para baixo aqui, ó. Bem beirando o esmeril, vocês vão ver, ó. Ó. Tá vendo? Só desce reto, ó. Por isso a importância de todo coletor ser na parte baixa. Antes, isso aqui ficava cheio d'água. Toda fagulha, pedaço de aço, pó do próprio rebolo, já é parar, ele para aqui na água. Cara, é o mais eficiente que existe. Não sai pó para nenhum lado. Então, para a questão de respiração aí, sua saúde mesmo. E em segundo plano, a sujeira que vai para a sua oficina é zero, praticamente. Só que assim, para mim repor água aqui dava um certo trabalhinho, ainda mais que o reservatório era pequeno e secava rápido. Depois que eu fiz, eu simplesmente fiz um furo ali que vocês viram. Aí eu coloquei um cano ali. O cano cai aqui nessa latinha de coca, que aqui eu só desengato ela se eu quiser desvaziar ela. Mas no seu caso aí, coloca uma bacia, é até mais fácil, dá menos trabalho. Se possível, pode ser plástica, qualquer tipo vai dar certo, gente. Plástica não, porque agora que eu lembrei, se você não manter água, a fagulha vai derreter ela. Então não faça plástica, usa alguma latinha que você tiver aí. Essas latinhas de Nescau, metálica, alguma coisa assim, corta ela e usa ela ali no lugar. Também vai dar certo e você não precisa construir como eu. Então, faça isso. Vale muito a pena. Gente, então, ó, sobre esmeril é até aqui. Agora eu vou falar sobre o balanceamento caseiro. Então, ó, muito obrigado para quem ficou até agora. Vocês viram que meus vídeos são completos, recheados de informações. Então siga o canal aí para mais vídeos como esse. E para quem quer ter o conhecimento, vamos lá para o balanceamento, que eu vou falar específico sobre essa lixadeira aqui. Lembra que eu falei sobre o balanceamento aqui, que no caso a peça está fora de centro, ou seja, ela está para algum dos lados, ou seja, esse lado fica mais pesado. Aqui aconteceu a mesma coisa, porém, olha uma diferença. Ele, ali no caso, ele está descentralizado, ou seja, ele não está no centro da peça, ele está deslocado para o lado. Aqui não era o caso. Essa é a diferença, gente. É outro tipo que ocorre. Por que eu tinha certeza que ele estava centralizado? Essa peça aqui, ó, que vai ligada no eixo do motor, eu tinha certeza que está centralizado. Por quê? Eu levei a um torneiro, porque essa peça aqui ela vem fechada, porque ele não sabe que peça que eixo você vai ligar, que motor você vai pôr para ligar a correia aqui. Então essa peça é maciça. Eles prendem isso aqui na castanha do motor, ficam em movimento e vai com a pecinha abrindo o centro para encaixar no seu motor. Então é perfeitamente centralizado, diferente daquela que é descentralizada, ele tá para fora. Então o que aconteceu? Na hora que eu liguei isso aqui, foi a máquina que mais vibrou da minha vida aqui, de todas. Era coisa absurda. A água do negócio ali pulava, queimou até meu esmeril na época. Para você ver a gravidade. E eu tenho um vídeo disso, eu vou passar depois aqui para vocês conferirem, que eu não estou falando abobrinha. Como eu sabia que ele estava centralizado, qual era o defeito? Era peso. Por quê? Essas polias, elas são fundidas. E tem vezes que
a fundição é meia caseirona. Essas partes centrais que não são torneadas, como essa externa, acabam ficando o peso mais de um lado. Então, mesmo ela super centralizada, como tinha mais peso de um lado, ele vibrava muito. Olha o macete. Como que eu solucionei isso? Gente, eu fiz um vídeo, vocês vão ver no final, depois que eu explicar aqui, vocês veem como ele era antes, sem... Olha aqui esses pesos de balanceamento. Vocês vão entender, vocês vão ficar loucos. Sem isso aqui primeiro, o tanto que ele pulava, eu pus um líquido aqui em cima. Você via que a garrafa caía até aqui de cima. Depois a água nem mexia direito para você ver a eficiência. Então vamos lá, como que eu fiz isso? Como eu vi que a peça estava centralizada e tinha mais peso de um lado, o que que eu fazia, gente? Eu deixava essa peça, quando eu soltava ela, ela fazia isso, ó. E parava mais ou menos numa posição. Ou seja, eu sabia que aqui o peso estava mais para esse lado de baixo. O que que eu fazia? Pegava a caneta, marcava na parte, fazia um risquinho. Subia a peça mais ou menos para cima. Ela do outro lado caía. Aí ela parava mais ou menos lá embaixo. Então eu fiz isso quase umas 10 vezes. Para quê? Tirar a média e fazer um risquinho. Para tirar a média, depois que eu tinha quase 10 riscos aqui embaixo, que deu uma faixa mais ou menos de um tamanho assim, para saber mais ou menos aonde que o peso estava concentrado a mais. Quando eu fiz isso, ou seja, eu vi que o lado, esse lado aqui, por exemplo, ó, que fiz que tá esse parafuso, os riscos deram essa faixa. Então eu peguei o meio e falei, o lado oposto, como está mais pesado, eu vou ter que acrescentar peso do outro lado. Eu virei, deixei o risco lá para baixo e a parte de cima eu soldei, ó, que era o que eu tinha que agregar peso, eu soldei um parafuso, ó. Aí eu liguei a máquina, eu já vi que diminuiu muito a vibração, então eu falei, acertei o ponto. O que que eu fui fazendo? Acrescentando arruelas para dar peso a mais. Aí eu fechava com a porca ali e ligava. Com isso eu via que a vibração ia diminuindo a cada acrescentada. Aí chega um ponto, gente, que vocês atingiram o ponto de equilíbrio perfeito. Ou seja, o peso que tinha mais do outro lado, você acrescentou aqui. A mesma coisa na roda do seu carro, que eles põem na máquina e põem um chumbinho colado do lado de dentro do pneu. É o mesmo princípio. Só que assim, gente, vocês vão ver que a partir do momento que ele atinge, que você não sabe, ele atingiu essa perfeição. Se pra vocês já tá bom, já para ali. Eu fui apondo um pouquinho a mais pra mim ver o que acontecer. Ele começa a aumentar a vibração. Por quê? Você deixou ele por igual. Se você começar a aumentar peso, ele vai ficar aqui no outro lado. Ele vai ter um peso a mais. Aí, o que aconteceu no meu caso? Eu diminuí um pouco. Achei o ideal aqui. Pronto, falei, aqui é o ideal. Depois de vários testes. Travei aqui, ó, com um pinguinho de solda. As arruelas aqui. Só que eu vi que não ficou perfeitamente. Eu estava encanado. O que eu tive que fazer? Eu fiz de novo aquele teste de soltar e ver se ele tinha um pezinho um pouco mais pro lado. E eu vi que estava mais acontecendo isso aí um pouco ainda. O que eu fiz? Soldei uma... Você vê uma porca desse lado aqui? Praticamente, só de ter ela, ó, você vê que eu nem coloquei a arruela direito. Só uma porquinha. Aí sim ficou perfeito. Vocês vão ver no vídeo. A água nem mexe direito para vocês verem a perfeição. Vocês já viram aquele vídeo da moedinha aqui de pé? É mais ou menos aquele estilo. No meu caso foi assim porque, com certeza essa peça, lembra que eu falei que eu achei ó, a média? Se eu tivesse soldado isso aqui um pouquinho mais para cá, eu não teria que ter colocado esse segundo pino. Mas dos dois jeitos dão certo. Poderia ter realocado um pouquinho para cá, ou como eu fiz, um pino secundário. E gente, para quem não tem máquina de solda, vai ficar na mão? Não. Aqui no vídeo eu sempre ensino das formas também, para que toda pessoa consiga fazer o serviço. Duas maneiras de realizar sem ter máquina de solda. Vamos lá.
Eu não disse que esse lado aqui, ó, Desculpa que eu tô resfriado. Eu não disse que um lado possui mais peso? Então, duas maneiras. Ou você acrescenta peso do outro lado, como eu fiz aqui com a solda, ou você viu que é esse lado aqui. O que você faz? Você coloca parafuso, você fura aqui o lado que você pode, dependendo da peça, cada um é de um jeito, né, gente? Você pode furar aqui com a furadeira, colocar um parafuso de lado e acrescentando peso com o parafuso. Dependendo até o tipo, você consegue até colar. Você vê na roda mesmo, como é pro lado de dentro da roda e com a rotação, a roda mesmo que já segura o peso. Então a própria cola ali já segura. Então tem várias formas de você acrescentar o peso. A ideia é isso, é acrescentar peso. E tem uma terceira forma, que é retirar peso do lado que está mais pesado. Por exemplo, se esse lado está mais pesado, eu posso vir aqui com uma lixadeira, com uma lima, o que você tiver na mão aí, e começar a retirar peso, massa dessa parte aqui. Aí você vai, mesma coisa, você vai ligando, ó, tá melhorando. Aí você vai arrancando mais material daqui. Até numa hora que vai ficar perfeito também. E olha, no caso aqui, olha a espessura dessa peça. Tem mais de 2 dedos aqui, fora do eixo. Então, em questão de força, funcionalidade, principalmente tirando das arestas aqui, ó, não vai influenciar em nada mecanicamente. Em questão de resistência, eu digo. Então você tem que ter uma noçãozinha a mais, dependendo da peça que você vai mexer, para não danificar a estrutura do material. Por isso que, em geral, se acrescenta coisas. Por quê? É mais fácil e também você está acrescentando material e não tirando material. Então é uma terceira solução, porém um pouquinho mais simples, retirando o material. Então, gente, olha que loucura. Ficou perfeitamente lisa. Quer ver? Eu vou ligar aqui rapidinho pra vocês verem. É que o botão tá ali. Ó. Zero. Eu vou deixar o vídeo aí no comentário pra vocês verem ela, o antes e depois, pra vocês verem que eu não estou falando abobrinha. Então, gente, muito obrigado quem ficou até o final do vídeo. Vocês viram que os vídeos são muito completos, então sempre assistam do começo ao fim, que eu vou passando. Tem coisas que são aleatórias, a gente acaba lembrando durante o percorrer do vídeo. Então muito obrigado e até o próximo.